O som do despertador me arrancava da cama todos os dias às 4 da manhã, como um lembrete implacável de que a vida não esperava por ninguém. O quarto escuro e frio era meu primeiro obstáculo. Deslizei os pés para fora da cama e senti o chão gelado me acordar por completo. Clara ainda dormia, seu pequeno corpo aconchegado debaixo das cobertas, seus cabelos castanhos estavam espalhados no travesseiro, e por um breve momento, enquanto a olhava, senti um calor que me aquecia mais do que qualquer cobertor. Ela era meu mundo, minha razão. Dirigi-me até a cozinha para preparar o café, que mais parecia combustível para um corpo exausto como o meu. A chaleira chiava enquanto eu revisava mentalmente meu dia, rodar a cidade em busca de passageiros, lidar com motoristas impacientes e talvez, se a sorte permitisse, conseguir voltar para casa com o suficiente para pagar a conta de luz. Vesti minha blusa simples, calça surrada e o casaco que já estava com os cotovelos desgastados. Não me importava com o que pensavam de mim. Minha única prioridade era Clara. No táxi, o cheiro de estofado velho e café derramado me acompanhava como um amigo leal. O volante áspero estava moldado às minhas mãos por anos de uso, e o ronco do motor era como um aviso. A batalha do dia começava. As ruas da cidade pareciam vivas, cheias de histórias que nem sempre eu queria ouvir. Naquela manhã, um homem de terno entrou no banco de trás, falando ao telefone em voz alta sobre contratos milionários. Ele me olhou pelo retrovisor, seus olhos julgando minha roupa e meu cabelo preso de qualquer jeito. Mais rápido, senhora, estou com pressa. Ele disse, como se meu trabalho fosse o reflexo da minha capacidade de obedecer. Engoli minha resposta e apenas acelerei. Eu não tinha o luxo de me importar com o desprezo dos outros. Estava acostumada a ser invisível, uma peça na engrenagem da cidade. Meu trabalho era levar pessoas de um lugar ao outro, enquanto o peso da minha vida permanecia nas sombras, intocado por elas. O que ninguém sabia era que, sob essa armadura de motorista de táxi, havia uma mulher remendada pelas dores do abandono. A memória de Rafael era um fantasma que me assombrava nas horas mais silenciosas. Seu sorriso falso, suas promessas vazias e o vazio que ele deixou quando decidiu que não éramos mais importantes. Viúva, eu dizia às pessoas, porque a verdade era mais dolorosa de admitir. Mas Clara... Clara era diferente. Apesar de todas as dificuldades, seus pequenos gestos me mostravam que ainda havia luz na minha vida. Quando ela me abraçava, tudo fazia sentido. Quando ela sorria, eu me lembrava do porquê de ainda lutar. Ela precisava de mim, e eu precisava ser forte. O dia seguiu em sua monotonia, cada corrida mais longa que a anterior. O trânsito parecia testar minha paciência, e minha mente vagava enquanto eu esperava nos sinais vermelhos. Não podia deixar de pensar em como a vida me moldara para resistir. Cada desafio era um tijolo na muralha que eu construía em volta de mim. O sol já estava baixo quando finalmente parei o carro na frente de casa. Clara me recebeu com um sorriso tímido e uma folha cheia de rabiscos coloridos. Eu a abracei, sentindo sua energia recarregar o que restava de mim. Jantamos juntas, e enquanto ela falava sobre seu dia, com suas frases curtas e peculiares, eu percebia que aquele momento valia mais do que qualquer fortuna, mas mesmo enquanto ela dormia, uma inquietação me tomava. Eu sabia que a vida nunca era previsível, e uma parte de mim temia o que estava por vir. O silêncio da noite parecia guardar um segredo, algo que mudaria tudo. Amanhã seria apenas mais um dia, pensava, mais uma batalha, mais um passo. Mal sabia eu que o destino estava prestes a colocar alguém em meu táxi que transformaria minha vida mais uma vez. O dia começou como qualquer outro. O despertador soou, o café amargo aqueceu meu estômago vazio, e a cidade me esperava com suas ruas cheias de histórias alheias. Clara me deu um abraço antes de eu sair. Um gesto que sempre carregava como uma espécie de amuleto. Nunca falava muito pela manhã, mas seus olhos sempre diziam algo que eu precisava ouvir. Naquele dia,
Havia algo diferente no seu olhar, como se quisesse me alertar sobre o que estava por vir. Mas talvez fosse apenas o peso do meu cansaço. Meu táxi cheirava a nostalgia de tantos passageiros e conversas esquecidas. Cada viagem era uma peça de um quebra-cabeça que nunca se completava. Aquela tarde seguia arrastada, com corridas curtas e clientes apressados. No relógio do painel, os ponteiros pareciam mais lentos que o tráfego da hora do almoço. Estava quase na hora de ir para casa quando vi a mulher acenando na calçada, próximo a um restaurante caro que eu nunca teria coragem de entrar. Era elegante, com um vestido que provavelmente custava mais do que eu ganharia naquele mês. Quando entrou, o perfume forte invadiu o carro, deslocando por completo o cheiro do estofado gasto. Sua voz era suave, mas carregava aquela entonação que as pessoas ricas usam para soar superiores. Ao shopping, por favor, ela disse, sem sequer olhar para mim. Respirei fundo e segui o caminho. Não era a primeira vez que transportava alguém como ela. Pessoas assim sempre faziam questão de me lembrar do meu lugar. Mantive os olhos na estrada, ansiosa para terminar aquela corrida. Quando vi a porta traseira abrir novamente, uma segunda pessoa entrou. Amor, desculpe a demora, ele disse, e meu coração parou. Reconheci aquela voz antes mesmo de me virar. Meu corpo congelou por um instante, mas o retrovisor revelou o que minha mente não conseguia processar. Rafael, meu marido morto, vivo, inteiro, e sorrindo como se o mundo não tivesse virado de cabeça para baixo. Ele estava lá, ao lado dela, casualmente ajeitando o relógio no pulso, como se fosse um dia comum. O que é? Murmurei sem perceber. Meu peito apertava e eu sentia o ar me faltar. Está tudo bem aí na frente? Perguntou a mulher, sem sequer notar minha reação. Rafael ergueu os olhos para o retrovisor e o sorriso dele se transformou em algo que eu nunca tinha visto antes. Deboche. Bem, se não há Helena, minha querida esposa, ele disse, com uma calma cortante. O sangue sumiu do meu rosto. Não sabia o que fazer, o que dizer. Minhas mãos tremiam no volante, mas não podia parar. Ele continuou, sua voz carregada de sarcasmo. Então é isso que você faz agora? Motorista de táxi. Sempre soube que você não teria futuro sem mim. Rafael. Finalmente consegui falar, minha voz rouca, quase um sussurro. Ah, você reconheceu? Que bom! Não precisei nem me apresentar. Ele riu, e o som era tão frio que fez minha pele arrepiar. Você está ótima, Helena. Bem, ótima para alguém que claramente perdeu a batalha contra a vida. A mulher ao lado dele parecia confusa, mas não perguntou nada. Talvez soubesse que havia algo ali que não queria desvendar. Cada palavra dele era uma lâmina, cortando as cicatrizes que eu pensava já terem fechado. Ele falou sobre minha aparência, minhas roupas, meu trabalho. Eu engoli em seco, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam cair. Ele não parava. Se livrar de você e daquela garota foi a melhor decisão que já tomei, disse ele, como se falasse de algo trivial. Meu coração se partiu em 1000 pedaços, mas minhas mãos agarravam o volante como se fossem minha única âncora naquele momento. Não precisava mais lidar com vocês dois arruinando meus planos. Clara. Ele estava falando de Clara, da filha que ele abandonou sem olhar para trás. A dor que senti naquele momento foi indescritível. Mas algo mudou dentro de mim. As lágrimas que queriam cair secaram, e em seu lugar, um fogo começou a arder. Eu não sabia de onde vinha, mas prometi a mim mesma, naquele instante, que ele nunca mais me veria fraca. Chegamos ao destino. Ele desceu sem nem olhar para mim. A mulher o seguiu, rindo de algo que ele disse, e eu fiquei ali, sozinha no carro, sentindo o peso de tudo o que ele havia tirado de mim, e de tudo que ele jamais me tiraria novamente. Enquanto dirigia para casa naquela noite, percebi que havia algo maior dentro de mim do que a dor. Uma força que eu ainda não compreendia. Rafael poderia ter voltado para a minha vida como um fantasma,
Mas ele não seria o fim da minha história. Clara ainda era minha luz, e eu faria o impossível para transformar nossas vidas. Não por vingança, mas porque eu recusava me dobrar novamente. Cheguei em casa naquela noite como um zumbi, com as mãos ainda tremendo no volante e a mente zunindo de tantas perguntas. Rafael estava vivo e bem, andando pela cidade com uma mulher que parecia saída de um filme. Enquanto isso eu era a motorista que os levava aos lugares. O silêncio em minha casa parecia gritar comigo quando fechei a porta atrás de mim. Clara estava sentada no chão da sala, cercada por lápis de cor e uma pilha de papéis que usava para desenhar. Seus olhos brilharam ao me ver, e ela levantou os braços para que eu a abraçasse. Meu corpo estava tão tenso que quase não consegui me abaixar, mas quando ela me envolveu com seus pequenos braços, senti algo se acender dentro de mim. Ali estava o motivo de tudo, a razão pela qual eu não podia desmoronar. Mamãe, olha meu desenho, ela disse, apontando para uma folha cheia de cores vibrantes, um arco-íris, uma casa e duas figuras de mãos dadas. Era simples, mas tinha uma pureza que me arrancou um sorriso que eu não sabia que ainda podia dar. Ela apontou para uma das figuras. Essa é você, e essa sou eu. Minhas pernas cederam, e eu me sentei ao lado dela, segurando o desenho como se fosse um mapa para me encontrar de novo. Rafael podia ter me jogado no chão com suas palavras, mas Clara me levantava, mesmo sem saber. Naquele momento, decidi que nunca mais deixaria ninguém nos fazer sentir pequenas. Nem ele, nem o mundo. Nos dias que se seguiram, eu voltei ao volante como se fosse uma soldado indo para a guerra. Cada corrida era uma batalha contra meus próprios demônios, mas também uma promessa de que não desistiria. Passei a aceitar qualquer passageiro, qualquer rota, mesmo que isso significasse rodar até o outro lado da cidade. Trabalhei longas horas, algumas noites inteiras, para juntar o suficiente para pagar a terapia de Clara e garantir que ela tivesse o que precisasse para crescer e prosperar. Houve dias em que chorei no carro, estacionada em uma esquina qualquer, onde ninguém pudesse me ver. Rafael havia levado algo de mim que eu nunca poderia recuperar. A ilusão de que a vida podia ser justa, mas Clara me lembrava que havia coisas que ele nunca poderia tirar. O amor que tínhamos, a força que ela me dava, ela era meu coração pulsando fora do meu corpo. Uma tarde, enquanto esperava por passageiros, recebi uma ligação da escola de Clara. Meu coração sempre disparava quando via aquele número na tela. Por anos, vivi com medo de que me chamassem para dizer que ela tinha dificuldade em interagir, que estava sendo excluída ou que algo havia dado errado. Mas dessa vez foi diferente. Helena, eu queria parabenizá-la, disse a voz da diretora. Clara está indo muito bem nas aulas de arte. Na verdade, ela mostrou tanto talento que estamos recomendando-a para uma oficina especial, ministrada por um professor renomado. Eu quase deixei o telefone cair. Olhei para o relógio no painel do carro e percebi que naquele momento estava no meio de uma fila de carros buzinando atrás de mim. Não importava. As lágrimas vieram, mas dessa vez eram de alívio, de orgulho. Clara tinha algo especial e ela estava começando a encontrar sua própria luz. Voltei para casa naquela noite e a encontrei desenhando, como sempre. Sentei ao seu lado e quando contei a novidade, seu rosto se iluminou. Eu posso fazer isso, mamãe? Ela perguntou com os olhos cheios de esperança. Você pode fazer tudo o que quiser, minha menina, eu disse, segurando seu rosto entre minhas mãos, e naquele momento percebi que a jornada dela seria maior do que qualquer dor que Rafael nos causou. Enquanto Clara dormia, sentei-me à mesa da cozinha, com as mãos sobre a madeira fria e a mente a mil. Rafael havia me humilhado, feito de tudo para me destruir. Mas, ironicamente, sua ausência havia me ensinado algo que ele nunca aprenderia. Força verdadeira não vem de fugir das dificuldades, mas de enfrentá-las. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas uma coisa era certa. A cada passo que Clara dava, eu estava mais perto de provar que, mesmo com todas as cicatrizes,
Ainda éramos capazes de florescer. Os dias se transformaram em semanas, e cada pequena conquista de Clara parecia um tijolo na construção de algo maior. A oficina de arte foi apenas o início. Ela voltou para casa na primeira semana com os olhos brilhando e as mãos manchadas de tinta. Eles disseram que sou boa, mamãe. A emoção na voz dela me fez esquecer por um momento o peso do mundo que eu carregava. Clara começou a passar horas mergulhada em seus desenhos e pinturas. Eu via nela uma determinação que refletia a minha, mas com uma pureza que era só dela. Ela não fazia aquilo para provar algo a alguém, ou para retribuir meus sacrifícios. Ela fazia porque aquilo a fazia feliz. E para mim, isso era o suficiente. Enquanto ela florescia, minha rotina no táxi continuava implacável. Não havia descanso para quem precisava pagar contas e sustentar sonhos. Meu corpo pedia pausa, mas meu coração sabia que não podia parar. Cada corrida era um passo mais perto de ver Clara alcançar o que eu jamais pude sonhar para mim mesma. No entanto, nem todos os dias eram feitos de pequenos milagres. Uma noite, depois de um turno particularmente longo, encontrei Clara sentada no chão da sala, os olhos inchados de chorar. Ela segurava uma de suas pinturas, que estava rasgada ao meio. Por quê? Perguntei, abaixando-me para ficar ao nível dela. Na escola, alguns meninos disseram que meu desenho era feio, que eu nunca vou ser boa nisso. Sua voz era um fio, quase um sussurro. Meu coração quebrou ao ouvir isso. Eu sabia o quanto ela se esforçava, o quanto cada traço era um pedaço dela. Sentia a raiva crescendo dentro de mim, mas a segurei. Ela não precisava de uma mãe furiosa. Precisava de alguém que a levantasse. Clara, comecei, segurando suas mãos pequenas nas minhas. Esses meninos não sabem nada sobre arte. Eles não veem o que eu vejo, e o que eu vejo é lindo. Não deixe que as palavras deles tirem sua luz. Ela me olhou por um longo momento, como se tentasse decidir se acreditava em mim. Finalmente, assentiu. Com o tempo, os desenhos de Clara começaram a atrair atenção. Seus professores falavam sobre a criatividade única que ela tinha, e um dia recebi um convite inesperado. Uma galeria local estava interessada em expor as obras de jovens talentos, e Clara havia sido recomendada. Quando contei a ela, seus olhos se encheram de um misto de felicidade e medo. Eu não sei se consigo, mamãe, ela disse, mordendo o lábio. Você já conseguiu, respondi segurando seus ombros. O simples fato de ter chegado aqui é uma vitória, e eu estarei lá com você sempre. Na noite da exposição, vesti minha melhor roupa, o que não dizia muito, mas era o suficiente para me sentir menos deslocada. Clara estava deslumbrante, usando um vestido simples que parecia feito para ela. Sua timidez era evidente, mas quando entramos na galeria e ela viu suas pinturas penduradas na parede, algo mudou. Seus ombros se endireitaram e um sorriso tímido apareceu em seu rosto. As pessoas começaram a se reunir em torno de suas obras, comentando sobre a vivacidade das cores e a profundidade dos temas. Um crítico local, de aparência séria e olhos atentos, chegou a me dizer: "Sua filha tem algo especial, algo que não se ensina." Eu segurei as lágrimas enquanto agradecia. Clara florescia diante dos meus olhos, mas eu sabia que a estrada ainda seria longa. A cada passo que ela dava, eu sentia um orgulho que não cabia no peito, mas também uma inquietação que não conseguia apagar. Rafael ainda rondava meus pensamentos, como um espectro sombrio que ameaçava voltar. Ele não tinha mais poder sobre mim, mas o simples fato de saber que ele existia, vivo, respirando, talvez zombando de tudo isso, me incomodava. Quando finalmente voltamos para casa naquela noite, Clara foi dormir com um sorriso mais tranquilo que eu já havia visto em seu rosto, mas eu fiquei acordada, sentada à mesa da cozinha, encarando o silêncio. Uma parte de mim sabia que isso era apenas o começo. A luz de Clara era forte demais para ser apagada, mas o mundo não era gentil, e eu precisava estar pronta para protegê-la de qualquer tempestade que viesse. E no fundo, eu sabia que uma dessas tempestades tinha um nome:
Rafael. Os dias começaram a se misturar. Entre as noites mal dormidas e os turnos intermináveis, minha vida parecia um borrão constante, mas não importava o cansaço que eu sentisse. Cada conquista de Clara me dava forças para continuar. Sua exposição foi um sucesso, e os convites começaram a chegar. Pequenos eventos, competições, oficinas. Clara estava trilhando um caminho que nem em meus sonhos mais ousados eu poderia imaginar. Mas o destino, com sua ironia cruel, parecia ter outros planos. Em uma manhã como qualquer outra, enquanto dirigia em busca de passageiros, parei em um semáforo no centro da cidade. Era um dia nublado. O tipo de dia que combinava com o peso que eu carregava. Enquanto esperava o sinal abrir, vi uma figura familiar na calçada. Ele estava sentado no chão, encostado em uma parede suja, com roupas esfarrapadas e uma expressão vazia. Meu coração apertou, e por um instante pensei que minha mente estava pregando peças em mim, mas não era uma ilusão. Rafael. Ele estava ali, como uma sombra do homem que eu conheci. Seu rosto estava envelhecido, marcado pelo tempo e talvez pelas escolhas erradas. Ele me viu. Nossos olhos se encontraram, e por um momento o tempo pareceu congelar. Vi a surpresa em seu rosto, seguida de algo que parecia ser vergonha. Ele abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. O sinal ficou verde, e os carros atrás de mim começaram a buzinar. Com o coração acelerado, pressionei o acelerador e segui em frente. Não olhei para trás. Passei o resto do dia com aquela imagem gravada na mente. Rafael, outrora arrogante e cheio de si, agora reduzido a pedir esmolas na rua. Parte de mim queria sentir pena, mas outra parte, a parte que lembrava cada palavra cruel que ele havia dito, não conseguia. Ele escolheu aquele caminho. Ele nos abandonou, fugiu das responsabilidades, e agora enfrentava o preço de sua fuga. Quando voltei para casa, Clara estava no quarto, concentrada em mais um de seus projetos artísticos. Eu não queria perturbá-la, então me sentei sozinha na sala, tentando processar o que havia acontecido. Uma avalanche de emoções me tomou. Raiva, tristeza, até mesmo um estranho alívio. Ele estava vivo, mas sua vida era um retrato das consequências de suas escolhas. Alguns dias depois, o destino nos cruzou novamente. Estava estacionada em frente a um mercado, esperando um passageiro, quando o vi. Rafael estava parado na entrada, segurando uma placa de papelão que pedia ajuda. Seus olhos estavam fundos, e seu corpo parecia ainda mais magro do que na última vez que o vi. Quando me viu, ele hesitou, como se decidisse se deveria se aproximar ou não. Mas eventualmente, ele veio. Eliana. Sua voz era rouca, quase irreconhecível. Ele parou ao lado da janela do carro, olhando para mim com um misto de arrependimento e desespero. Eu preciso falar com você. Por um momento, considerei ignorá-lo, simplesmente dar partida no carro e deixá-lo ali. Mas algo dentro de mim me impediu. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse o desejo de entender como alguém poderia cair tão baixo. Fale. Respondi, mantendo minha voz firme. Eu cometi um erro. Ele baixou os olhos, como se não suportasse olhar para mim. Eu pensei que poderia ter uma vida melhor, sem vocês, mas nada deu certo. Ela me deixou, eu perdi tudo. Ele olhou para mim, e dessa vez havia algo em seus olhos que parecia verdadeiro. Eu só queria dizer que sinto muito. As palavras pairaram no ar, mas não tiveram o efeito que ele esperava. Não senti alívio, nem vingança, apenas uma estranha indiferença. Sinto muito não conserta nada, Rafael. Respondi. Você escolheu fugir, e agora vive as consequências disso. Ele tentou falar novamente, mas eu o interrompi. Não me procure mais. Minha voz era fria, mas por dentro eu estava tremendo. Eu reconstruí minha vida, Rafael. Sem você. E Clara, ela floresceu sem você. Você perdeu a chance de fazer parte disso,
Dei partida no carro e fui embora. Dessa vez, não olhei pelo retrovisor. Naquela noite, contei a Clara que vi seu pai. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, o olhar distante, como se processasse a informação. Ele ainda é meu pai? Ela perguntou finalmente, sua voz cheia de confusão. Biologicamente, sim. Respondi, escolhendo minhas palavras com cuidado. Mas pai não é só quem dá a vida. É quem cuida, quem está presente. E isso ele nunca fez. Ela assentiu, mas não disse mais nada. Não precisei de uma resposta dela. Sabia que ela entendia, do jeito dela. Enquanto Clara dormia, sentei-me à mesa da cozinha, sozinha com meus pensamentos. Rafael estava vivo, mas para mim, era como se ele já tivesse morrido novamente. Ele não tinha mais lugar na minha vida ou na de Clara. Nosso futuro estava diante de nós, brilhando como os quadros que ela pintava. Rafael era apenas uma sombra que o passado havia deixado para trás. Os dias que seguiram foram diferentes. Era como se um peso invisível tivesse finalmente sido removido de meus ombros. Rafael havia reaparecido apenas para confirmar aquilo que eu já sabia. Ele não fazia mais parte da minha história. Havia um alívio em saber que sua ausência não nos destruiu. Pelo contrário, ela nos fortaleceu. Mas minha atenção agora estava completamente voltada para Clara e para tudo que ela estava conquistando. A notícia chegou em um envelope grosso, entregue na caixa de correio. Quando vi o logotipo da universidade na parte superior, meu coração acelerou. Era uma carta da instituição mais prestigiada da região, onde Clara havia enviado seu portfólio como parte de uma seleção especial para um curso de design. Esperei até ela chegar da escola para abrir o envelope. Ela entrou em casa com seus cadernos debaixo do braço e as bochechas coradas do frio. — O que é isso, mamãe? Perguntou, olhando para o envelope em minha mão. — É para você. Respondi com um sorriso. — Vamos abrir juntas. Clara rasgou o envelope com cuidado, puxando as folhas lá de dentro. Seus olhos correram pelas palavras, e por um momento ela ficou em silêncio. Então, olhou para mim, e as lágrimas começaram a cair. — Eu consegui, mamãe! Ela gritou, me abraçando com tanta força que quase me derrubou. Meu coração parecia estar explodindo no peito. A carta dizia que Clara havia sido aceita com uma bolsa integral para o curso, reconhecendo seu talento e dedicação. Todo o esforço, as noites em claro, os sacrifícios, tudo parecia culminar naquele momento. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas não me importei. Era um choro de alegria, um choro de vitória. As semanas seguintes foram uma corrida contra o tempo. Precisávamos organizar sua ida para a universidade, e eu me vi envolvida em uma lista infinita de preparativos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o cansaço não me pesava. Cada tarefa era uma celebração do que Clara havia alcançado. No dia de sua partida fomos juntas até o campus. O lugar era enorme, imponente, mas Clara não parecia intimidada. Enquanto caminhávamos pelos corredores, senti um orgulho que mal cabia em mim. Ela estava confiante, pronta para enfrentar aquele novo capítulo. Quando chegou a hora de nos despedirmos, ela segurou minha mão e disse com sua voz calma: Obrigada, mamãe, por tudo. Eu só fiz o que qualquer mãe faria, respondi, mas ela balançou a cabeça. Não, você fez mais. Você nunca desistiu, mesmo quando era difícil. Eu sou quem sou por sua causa. Abracei-a com força, querendo guardar aquele momento para sempre. Então, ela se virou e entrou no prédio, pronta para começar sua nova jornada. Voltei para casa sozinha naquela noite. A casa estava silenciosa, e pela primeira vez em anos, eu me senti estranhamente vazia. Era como se Clara tivesse levado uma parte de mim com ela, mas ao mesmo tempo, eu sabia que isso era bom. Ela estava trilhando seu caminho, realizando sonhos que eu nunca havia ousado sonhar para mim mesma. Alguns dias depois, enquanto esperava um passageiro em um ponto movimentado da cidade, vi algo que me fez parar. Não era Rafael desta vez.
mas alguém distribuindo panfletos de um abrigo para moradores de rua. Quando peguei um dos panfletos, vi um pequeno aviso no rodapé: reabilitação para dependentes químicos e auxílio para reinserção social. Me perguntei se Rafael havia encontrado algo assim, um lugar que pudesse ajudá-lo a reconstruir o que ele havia perdido. Talvez sim, talvez não. A verdade é que, naquele momento, percebi que não importava mais. Ele não era meu problema, nunca foi. Eu havia passado anos carregando a culpa e a dor que ele nos deixou, mas agora eu sabia que isso era dele, não meu. Clara estava construindo um futuro brilhante, e eu finalmente podia respirar. Não era um final, mas um recomeço para ela, para mim, para o que o amanhã nos reservava. Amanhã estava clara, um daqueles raros dias em que o sol parecia brilhar apenas para lembrar que havia luz depois das tempestades. Acordei cedo, como sempre, mas desta vez não havia o relógio apertando minha rotina, nem a necessidade de correr para o táxi. Eu estava aprendendo algo que não sabia fazer há muito tempo: viver. Clara estava se adaptando bem à universidade, falávamos quase todos os dias, e eu a via florescer mais a cada conversa. Seus professores a elogiavam constantemente, e um dos trabalhos dela já havia sido selecionado para uma exposição nacional. A distância entre nós era dolorosa, mas era um tipo de dor doce, porque significava que ela estava seguindo em frente, construindo algo que eu nunca imaginei ser possível. Com Clara longe, tive tempo para pensar em mim, algo que sempre deixei para depois. O táxi ainda era meu sustento, mas comecei a trabalhar menos, reservando momentos para coisas que há muito tempo haviam se perdido em meio às batalhas diárias. Li livros, caminhei por parques que Clara e eu frequentávamos quando ela era pequena, e até me permiti imaginar um futuro que não fosse apenas sobrevivência. Certa tarde, enquanto esperava um passageiro, recebi uma ligação inesperada. Era do abrigo que eu havia lido no panfleto semanas antes. O homem do outro lado perguntou se eu conhecia Rafael Vasconcelos. Meu estômago apertou. Por um momento pensei em dizer que não, mas respirei fundo e respondi: sim, conheço. Ele foi meu marido. A voz continuou, calma e profissional. Rafael nos pediu para entrar em contato com você. Ele está participando de um programa de reabilitação aqui, e mencionou que gostaria de se encontrar com você, mas só se você estiver confortável. Fechei os olhos, o peso daquela decisão caindo sobre mim. Por que ele queria me ver agora? Depois de tudo, o que ainda havia para dizer? Mas algo dentro de mim, talvez o mesmo instinto que me fez suportar tantas coisas, me disse para ir. Quando cheguei ao abrigo, o lugar era simples, mas bem cuidado. Fui conduzida a uma sala pequena, onde Rafael já estava esperando. Ele parecia ainda mais velho do que eu lembrava, com o rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento, mas havia algo diferente nele, uma quietude, talvez até uma humildade que nunca havia estado ali antes. Helena, ele disse, sua voz baixa e hesitante. Obrigado por vir. Sentei-me à sua frente, sentindo o peso de anos de dor e mágoa entre nós. Ele começou a falar, e pela primeira vez, não houve sarcasmo ou desdém em suas palavras. Ele admitiu tudo: a covardia de ter fugido, a arrogância que o levou a acreditar que poderia ter uma vida melhor sem nós, e o vazio que ele encontrou quando tudo desmoronou. Eu sei que não mereço seu perdão, ele disse, seus olhos fixos nos meus. Mas precisava dizer que me arrependo. Clara, ela deve ser incrível. Eu não sei como você conseguiu, mas eu sabia que você conseguiria. Houve um silêncio longo depois disso. Minhas mãos estavam cruzadas no colo, e meu coração parecia dividido entre a raiva e a compaixão. Mas no fim, eu sabia que não precisava carregá-lo mais. Eu não estou aqui para perdoar Rafael. Respondi, minha voz firme. Estou aqui para dizer que você foi um capítulo na minha vida, um capítulo doloroso, mas que me tornou quem sou. E por isso, não te odeio,
mas também não te amo. Não mais. Ele assentiu, como se já esperasse por isso. Não chorei, nem senti necessidade de dizer mais nada. Levantei-me, pronta para sair. Enquanto caminhava para a porta, ouvi sua voz pela última vez. Obrigado, Helena, por tudo. De volta ao meu mundo, senti um peso desaparecer. Rafael era passado, um fantasma que finalmente havia descansado. E eu era uma mulher livre, livre para recomeçar. Os meses seguintes trouxeram novas possibilidades. Comecei a trabalhar com crianças autistas em um centro comunitário, compartilhando minha experiência como mãe de Clara. Cada sorriso que via, cada pequena vitória que presenciava, era um lembrete do quanto o amor pode transformar vidas. Clara, por sua vez, continuava a brilhar. Sua exposição nacional foi um sucesso, e ela foi contratada por uma agência de design antes mesmo de terminar o curso. Um dia ela me ligou e disse, com sua voz cheia de emoção: Mamãe, quero que você venha morar comigo. Já passei por tanto com você ao meu lado, agora quero que você viva um pouco também. Sorri segurando as lágrimas e respondi: Vamos ver, minha menina, mas por enquanto estou bem aqui, vendo você conquistar o mundo. Enquanto caminhava por um parque numa tarde ensolarada, percebi que minha vida não era perfeita, mas estava completa. Rafael estava longe, Clara estava realizada, e eu estava finalmente em paz comigo mesma. Recomeçar não era fácil, mas era possível. E para mim, o recomeço tinha o nome de Clara e a força de todas as batalhas que enfrentei. Ali, sob o céu claro, percebi que não era uma sobrevivente.